intenção dessa live hoje é saber um pouquinho mais sobre esses direitos, né, sobre essas violações. As mulheres estão com muitas dúvidas se é uma violação, quais são, se tem protocolos que elas podem estar indo atrás, né? Enfim, eu sei muito pouco sobre direito, por isso que quando eu tive a ideia, né, de trazer esse nível de informação, falei, deixa eu pedir auxílio para os universitários, para que pudesse me ajudar nesse princípio, né, de estar levando informação e tal. E é o que eu fiz essa introdução, né, falando que eu sei muito pouco sobre direito. O que eu sei é o que é justo, o que não é justo, mas lógico que de acordo com os meus princípios, né? Eu acho que não é justo, aí eu vou lá e corro atrás para ver quais medidas eu posso tomar. E acredito que a maioria da população se baseia nisso para correr atrás dos direitos, né? A gente não fica sabendo de antemão, a gente vê, a gente sofre primeiro o impacto lá Da e depois violação. a violação e depois corre atrás. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Você me introduziu esse tema, na verdade, no curso das PLPs que a gente fez lá em 2016. Eu fiquei lembrando disso hoje, que você falou sobre violência obstétrica, deu uma aula no nosso curso, e foi a primeira vez que eu pensei sobre isso. Eu não tenho filhos, e foi quando eu comecei a pensar no efeito disso nas mães que eu conhecia e que a gente talvez nunca tivesse falado sobre isso no meu meio. Então, foi muito importante essa primeira conversa que a gente teve lá em 2016 sobre isso. Depois disso, eu inclusive atuei em alguns casos relacionados com violência obstétrica. No momento do parto, é muito importante ter conhecimento desses parâmetros, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que é violência obstétrica, quando que ela acontece, porque, infelizmente, ali ela vai precisar estar mais consciente para caso alguma coisa aconteça ou não. Porque, pelo menos que ela consiga conversar com a equipe, com a enfermeira que for atender, com o médico, e já colocar alguns pontos até para prevenir algumas situações. Entendi. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho disso, dessa preparação mental, né, com a Ná Forlan. A Ná entrou agora. Vai conversar um pouquinho assim, como se preparar, né, tentar se preparar para essas também, para esses fatos, que já vai se preparando psicologicamente para que isso eventualmente pode então acontecer. E aí seria uma violação, assim, aqui em Piracicaba nós temos a lei municipal, né, que abrange essa entrada das doulas. Depois ela pode recorrer ou não, ela tem que aceitar mesmo isso, porque é um caso extraordinário, né? Não é eventual, não é uma coisa que a gente vive e, enfim, esses direitos eles não devem ser violados de forma alguma enquanto não existia essa possibilidade de Covid e coisa e tal, mas e agora? Como fica isso? Agora é considerado Eu Uma queria violação. saber melhor, é uma violação? É considerado uma violação? Como? Com relação a gente já tem decisões, hospitais que estavam proibindo acompanhante e a justiça obrigando o hospital a rever essas decisões com relação aos acompanhantes. Com relação às doulas, isso ainda é muito recente, então não achei decisão sobre isso. Teoricamente, ela pode depois fazer uma denúncia, foi uma violação, mas precisa avaliar, e o que o hospital vai justificar é o contexto. Porque tem que fazer uma avaliação do risco muito, muito, muito específica desse hospital, se eles têm equipamento, se eles têm protocolo de segurança, até para ter essa opção. Eu quero que a minha doula me acompanhe, mas então, que lugar vai ser feito esse parto, como isso vai acontecer, tem equipamento,
tem plano de segurança para o paciente, tem plano de segurança para a doula, tem EPD para eles, para o acompanhante. Então, isso tem que ser avaliado e numa então, não teria justificativa para impedir e eles impediram. Mas assim, ó, esse é o direito, foi descumprido o direito. Para o advogado, parece muito simples. A gente, aqui tem o direito, não teve acesso, foi descumprido o direito. Mas não é tão simples assim, e tem que ser avaliado isso. E a nossa jurisprudência, principalmente porque essas questões do Covid são muito recentes, é tudo muito recente. Então, a gente vai poder falar que o posicionamento da jurisprudência é esse ou aquele, é por permitir, é por proibir, daqui a algum tempo. A gente ainda não tem tanto material para avaliar. As coisas ainda estão acontecendo, né? Logo que começou tudo isso, eu até fiz um vídeo falando um pouquinho, né? Porque eu tô sendo, assim, muito rigorosa mesmo. Aqui em casa, nós fizemos espaços intermediários para entrar dentro de casa. Então, tira o sapato antes numa área de risco, depois entra nesse espaço intermediário, passa álcool em gel, pega as coisas para ir tomar banho, vai tomar banho. Essa é toda uma metodologia que a gente fez aqui em casa para poder ter o máximo de cuidado. E aí, logo que começou toda essa movimentação e falando já da proibição das doulas lá em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, eu já comecei a ficar pensando se eu iria, né, se o hospital ele poderia não ter tomado essas medidas. Aqui em Piracicaba, os 3 hospitais que temos, eles tomaram essa medida, porém eu fiquei assim, será que eu vou querer, né, acompanhar essa gestante caso o hospital não tomasse? E aí eu teria eu teria que responder alguma coisa, Lu, nesse sentido? Se eu não fizesse esse atendimento, ela poderia me processar por estar negando esse atendimento? Como o trabalho da doula não ainda também não tem tanta regulamentação, eu vou te falar que vai depender muito de qual foi o contrato que vocês fizeram entre vocês. É uma prestação de serviço, mas na verdade, na maioria das profissões, o profissional tem a liberdade de negar, eventualmente, tanto o médico quanto o advogado, mas desde que isso seja feito com um determinado prazo, respeitando os direitos da outra pessoa. E acho que é uma coisa que tem que ser conversada. Então, e oferecendo, de repente, outro profissional, né? Para atender. Sim. É uma questão que eu pensei daí. Né? Indicar um outro profissional que esteja fazendo. E sempre fazer essa análise do risco junto. Porque se existe esse tempo para pensar sobre isso, é legal fazer esse caminho junto. Então, ela vai... a minha doula está colocando isso, então eu vou avaliar junto com o médico. Por que o hospital já tomou essa decisão? Pode ser que seja a decisão mais protetiva mesmo nesse momento. É uma exposição muito grande. Que as mulheres que têm condição de sustentar, reivindicar esses direitos, que elas se sintam capacitadas para fazer isso. Porque aí o que acontece é uma situação, já estou enfraquecida, e aí já não quero mais ver isso, e aí a gente tem 1 em cada 4 mulheres que tiveram parto passaram por alguma situação de violência obstétrica, tiveram alguma violação de direito, né, durante o parto. Só que a gente tem esse número provavelmente ainda é subnotificado, porque é muito difícil olhar. Então que a gente consiga, que quem assistiu isso, que consiga avaliar esse risco e, eventualmente, se acontecer alguma coisa, consiga sustentar essas reivindicações. Porque isso é muito importante. Eu vou fazer um texto no meu site com essas informações e os links das matérias
e das normas, da indicação do Ministério da Saúde, da OMS, para a gente poder ter acesso a isso e conferir daí essas informações também. E eu, particularmente, eu não sou a favor da entrada da doula como acompanhante, porque também rola isso, né? Uhum. Acontece. Eu, particularmente, não aceitaria essa proposta, ou se eu fosse entrar, porque também tem essa possibilidade da gestante não ter nenhuma acompanhante, não tem ninguém para entrar com ela. Então, eu ainda assim entraria como doula e não como acompanhante. Não assumiria essa responsabilidade, porque acho que não faz parte da minha função também assumir essa responsabilidade como acompanhante. E, e acho que enfraquece a nossa luta, né, como doulas, porque foi toda uma movimentação, né, para que pudesse ter, e até hoje ainda as leis são municipais, não são Sim. leis estaduais, né, ainda são leis que estão caminhando, engatinhando, a favor de ser doula e entrar como doula sempre, e acho que Sim. é isso, acho que é importante dizer isso. Sim, é legal você ter lembrado, porque em alguns, na verdade, como está rolando essa proibição, o que se tem feito pode ter um acompanhante, escolha quem você quer. E pela lei é a pessoa de indicação da gestante, né? E agora essa restrição de saúde, não ser grupo de risco e não estar apresentando nenhum sintoma. Mas é uma pontuação importante, porque são funções diferentes ali no momento, né? Temos aí. Quero te agradecer, muito obrigada. Estou morrendo de saudade. Ai, obrigada. Eu também tô com saudade de você, das suas crianças lindas, todas essas Marias. Isso. Prevenir algumas situações de violação e evitar que isso se torne um processo mais para frente. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter mais espaços como esses para a gente conversar. Legal.